Meus irmãos, a paz do Senhor para vocês. Eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, para nós meditarmos o que significa que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Porque nós sempre ouvimos alguém dizer, olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, Deus escolheu as coisas grandes desse mundo para confundir as pequenas ou aniquilar as pequenas. Então eu quero te convidar em uma breve palavra, uma breve meditação, para nós pensarmos, refletirmos o que significa isso. O que significa Deus escolheu as coisas loucas deste mundo? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Veja bem, meus irmãos, o que significa quando a Bíblia diz isso? Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir esse mundo, para confundir os sábios, os grandes, os entendidos, aqueles que se dizem grandes, aqueles que se dizem poderosos. O que significa quando Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Veja bem, o apóstolo Paulo, ele está tratando, dentro desse contexto aqui da sua carta, a respeito da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, uma mensagem que é altamente registrada por muitas pessoas, homens que se julgam sábios, entendidos, grandes, poderosos, ricos. Eles se julgam que o Evangelho não é para eles. Eles dizem que isso é coisa simples, obsoleta, desprezível. E Paulo está dizendo aqui que Deus ele confunde os sábios, os religiosos, as autoridades. Paulo estava dizendo isso com relação à época em que ele estava escrevendo essa carta, mas ela pode ser muito bem aplicada para nós nos dias de hoje. E Paulo também diz, em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Irmãos, a mensagem da cruz, que é uma mensagem altamente rejeitada, a mensagem da cruz que contesta, que afronta a vida da pessoa, o dia a dia da pessoa, como a pessoa vive na sociedade, como que a pessoa se expressa na sociedade, a sua vida particular, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos servos de Deus, ela é o poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele está confrontando ali as autoridades do seu dia, dos dias em que ele estava vivendo. Ele diz aqui que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus, e é isso mesmo. Ela é o poder de Deus para a nossa vida. Essa mensagem de que Deus se fez homem, habitou entre nós, que ele morreu na cruz para tirar os nossos pecados, era loucura para aqueles homens daquela época. Era um escândalo naqueles dias para muitos, principalmente para os judeus e gregos, que viam a cruz, que tinham a cruz de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, da sua morte, como uma grande derrota para o cristianismo. Então, o que significa? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo.
E Paulo está dizendo, olha, o evangelho, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro então, Paulo está dizendo de um contexto lá dos seus dias, da sua época, né, que os homens rejeitavam a mensagem da cruz. E nós sabemos, irmãos, que a mensagem da cruz é salvação. A mensagem da cruz, ela é libertação, ela é transformação de vida. Se você aceitou a Jesus e a sua vida não mudou, algo está errado. Porque como diz o apóstolo aqui nesse texto que nós lemos, que nós meditamos da palavra de Deus, e nós entendemos que Paulo diz, olha, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Os loucos para confundir os sábios, as coisas loucas para confundir os sábios, as coisas pequenas, as coisas que não são, para confundir as que são. Você já percebeu que nós somos desprezados, zombados, muitas vezes riem de nós, zombam de nós? Esses crentes é tudo louco, esses crentes não têm juízo, mas nós que temos a revelação do Espírito Santo, nós sabemos que o Evangelho de Cristo, ele é salvação, ele é transformação, ele é nova vida, ele é mudança de vida para nós. Outro aspecto, as pessoas queriam buscar em sua própria sabedoria e ciência as respostas para as questões da vida. Então isso acontecia nos dias do apóstolo Paulo. Eles buscavam na ciência, buscavam nas questões da vida, buscavam no conhecimento, mas não encontravam as respostas para os seus problemas, a resposta para a vida que eles levavam. E nessa busca incansável que eles tinham, infelizmente em sua busca, eles se distanciavam cada vez mais de Deus. Por quê? Porque eles se baseavam na sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela não é capaz de levar o homem para mais perto de Deus. Pelo contrário, ela distancia, muitas vezes, a pessoa mais e mais de Deus. Diz a Bíblia que o louco, ele fala assim, olha, o nécio, o louco, onde está Deus? Deus não existe. Mas graças a Deus que isso não é o nosso caso, né? Nós um dia aceitamos a Jesus, abrimos os nossos corações, respeitamos a ciência, o conhecimento, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Então essa sabedoria humana não é capaz de levar o homem para mais perto de Deus. Antes, é capaz apenas de fazer o contrário disso. E a Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, aleluia, mas para nós ele é o poder de Deus na nossa vida. Irmãos, eu me lembro que hoje as pessoas, existe até muitos combates, controvérsias, muitos diálogos, combates teológicos, né? Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus em 1980, eu queria, era Jesus na minha vida, eu queria ter comunhão, eu queria estar na presença de Deus, Deus transformou a minha vida, eu vi que algo mudou na minha vida. E hoje as pessoas querem adquirir tanto conhecimento, nós não somos contra o conhecimento, muitas vezes isso até teologicamente falando, e esquece que o principal da nossa vida é o Senhor Jesus. O principal da nossa vida é o Senhor nosso Deus. É uma vida entregue nas mãos do Senhor. É uma vida de transformação, aleluia. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia tantas coisas que não agradavam a Deus, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele tem uma vida transformada, procura andar de uma forma direita, respeitando a lei dos homens, respeitando a lei de Deus, tendo uma vida transformada para o poder de Deus. Então, na sabedoria do mundo, na sabedoria do homem,
não está a solução para as pessoas. Está sim em a pessoa entregar a sua vida a Jesus, ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Então, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, sim. O Evangelho parece uma coisa tão louca, tão absurda. Nós parecemos pessoas tão distantes da realidade, mas nós não estamos, não. Nós temos o conhecimento, nós temos a revelação da palavra de Deus na nossa vida. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus fez mesmo, através da sua vida, da minha vida. Como é que pode essa pessoa ser crente? Ela está passando por um problema, ela está passando por uma dificuldade, ela tem uma luta, olha a enfermidade, olha o desemprego. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que for fiel no pouco será fiel no muito. A Bíblia diz que aquele que permanecer firme, fiel até o fim, esse será salvo. A Bíblia diz que aquele que lançou a mão no arado e não olha para trás, ele é apto para o reino dos céus. Aleluia. Vamos continuar caminhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Outro aspecto que nós vemos, irmãos, o que significa Deus escolheu as coisas loucas desse mundo? Significa que tudo isso leva os servos de Deus a serem considerados pelo mundo como loucos, como fracos. Aleluia. Você pode ser considerado como louco, fraco. E é aqui, meus irmãos, que entra a fala de Paulo a respeito de um Deus que escolheu as coisas loucas, né? As coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, para envergonhar os fortes e sábios. A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios 1, 27. Então, aqueles que se exaltam e acham que em seu entendimento, né, que só eles têm razão, eles têm a verdade, eles têm o conhecimento, não, meus irmãos. Nós somos considerados como loucos e fracos, mas nós temos a verdade da palavra de Deus em nós. Nós temos a revelação de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, né? Às vezes aqueles que se exaltam e acham que seu entendimento é a verdade, a sua teoria é a verdade, a sua religião é a verdade. Não, a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você saiu da presença de Jesus. Volte para Jesus nessa noite. Deixa Jesus transformar a sua vida, né? Esses aqui são aqueles que se acham fortes e sábios segundo o mundo. No entanto, Deus os envergonha quando faz uma grande obra através daqueles que são chamados de fracos e humildes. Deus usa a sua vida, na sua casa, na sua família, para confundir aqueles que se dizem sábios, entendidos. Deus usa você como um canal nas mãos de Deus, como um vaso na mão do oleiro. Ele usa a tua vida para a glória e honra do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Você pode dar glória a Deus aí na sua vida? Ah, pastor, eu estou me sentindo fraco, mas Deus te fortalece, aleluia. Outro aspecto, irmãos, esse texto que nós estamos meditando nesta noite, que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, que Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Esse texto nos mostra um padrão na ação de Deus. Deus não age segundo os homens do mundo, que não têm o Espírito Santo, que não têm o conhecimento da sua palavra. Deus, ele age, Deus, ele trabalha segundo a sua própria vontade. Ele não age segundo a vontade dos homens, mas segundo a sua própria vontade. Aleluia! O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é glorioso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Interessante que na época de Jesus, nem mesmo o seu próprio povo conseguiu reconhecê-lo como Senhor e Salvador. 1 João 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Eles não tiveram esse entendimento, eles não tiveram essa humildade, eles não tiveram essa revelação assim de ali reconhecer que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador do mundo, aleluia. E o texto diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles queriam que Jesus viesse, né, como, sei lá,
um homem muito bem vestido, com roupas assim, quem sabe de um soldado romano, de um grande, humanamente falando, de um grande libertador, de alguém que ia impressionar. Mas Jesus trabalha diferente como nós pensamos. Jesus, ele faz diferente, ele vai fazer algo diferente na sua vida. Ele pode fazer algo diferente na sua vida. Entrega, meu irmão, e entrega a tua vida, a tua família, a tua casa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aquieta-te, aleluia. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus não trabalha como você quer, como eu quero, como os homens querem, como a sociedade quer, como muitas pessoas querem. Não. Deus, ele é soberano em trabalhar, aleluia. Deus é maravilhoso, ele tem os seus caminhos, ele tem os seus planos e ele sabe trabalhar na minha e na sua vida, né? Quem sabe eles imaginavam assim, esse Messias, ele vai vir como um grande rei, como foi Davi. Jesus não veio, ele foi superior, é claro, mas ele não foi igual. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Que Deus venha trabalhar na sua vida nesta noite. O que Deus fez? Deus mandou o seu filho, um carpinteiro, pobre, né? Que não era homem de guerra, que não veio para guerrear, ele veio para salvar, ele veio para morrer na cruz, ele veio para libertar. Quantos ele curou, quantos ele libertou, quantos ele salvou, diferente do que eles pensavam. Então, o plano que Deus tem na sua vida é um plano maravilhoso. O plano que Deus vai realizar na sua vida é glorioso, mas entrega a tua vida a Jesus, deixa Jesus transformar a sua vida. Esse negócio de crente viver igual às coisas do mundo, esse negócio que pessoa que se diz crente não é transformada, está errado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Como é que pode aceitar Jesus e continua com as mesmas práticas do medo, do engano, do pecado? Não pode. A pessoa que aceita Jesus, aleluia, ela espera o trabalhar de Deus na sua vida, ela é modificada, ela é transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. A forma de Deus trabalhar é diferente da dos homens, da sociedade, das religiões. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixa Jesus endireitar a tua vida, aleluia, endireitar os teus passos para a glória de Deus. Diz ainda aqui, eu quero dizer ainda aqui nessa mensagem, que a forma que Jesus veio era loucura para eles. Essa loucura também foi atribuída aos discípulos de Cristo, que continuaram seu ministério de proclamação da palavra de Deus. O evangelho é algo simples, irmãos. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. Olha que simples, mas é essa a mensagem que nós recebemos. Eu, por exemplo, quando aceitei Jesus lá em 1980, você, ou antes ou depois, essa era a mensagem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus vai voltar, aleluia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Glorificado seja o Senhor nosso Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, sim. Deus escolheu você, Deus nos escolheu. E para finalizar, mas é assim que Deus age, Ele usa os rejeitados, aleluia, os que não têm nada em si mesmo a oferecer, aqueles que são considerados pelo mundo como loucos, né? Muitas vezes bitolados e fracos por seguirem as palavras de outro louco, de outra pessoa. Mas aleluia, Jesus faz assim. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas simples, né? E nós vemos ainda que Deus escolheu os fracos por seguirem as palavras de outros fracos, de outros loucos. Um tal de Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus, que praticam as suas palavras à risca. Você tem praticado a palavra de Deus na sua vida? Né? O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus, aleluia.
essa palavra que é loucura, né? Essa palavra que confunde as pessoas, os grandes, os sábios, os entendidos. A Bíblia diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Olha, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você está fraco, irmão? Deixa Deus entrar no teu coração, na tua vida, te resgatar, te encher com o Espírito Santo, para que você seja uma bênção, seja renovado, seja transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Note bem o que está escrito em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Seja fortalecido nesta noite, aleluia. Seja renovado nessa noite, seja cheio do Espírito de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, não sei se você é uma dessas pessoas que tem um pouco assim de dificuldade para entender a Bíblia, para entender a palavra de Deus. Por que eu, Senhor? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. É você mesmo que Deus capacita. É você mesmo que Deus chamou. É na tua casa mesmo que Deus tem um plano, que Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É na tua casa que Deus vai levantar pessoas para glorificar e adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que você possa conhecer a cada dia Jesus melhor, que nós possamos conhecer a cada dia o Senhor Deus melhor, e deixa Deus abençoar a tua vida. Eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Deus nos escolheu sim, pequeno assim como eu sou, pastor, sim, pequeno assim como você é, fraco do jeito que eu sou fraco, sim, Deus escolheu. Mais uma vez, né, eu faço questão de ler esse texto que nós meditamos aqui nessa noite. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe para quê, irmãos? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Nenhuma carne se glorie diante de Deus. A Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Senhor eterno Deus e maravilhoso Pai, ó Deus, aqui estamos na Tua presença em mais um culto online, Senhor, para falar a Tua palavra, que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo para confundir, Senhor, os sábios e entendidos, ó Deus. E o Senhor não dá a Tua glória a ninguém. Abençoa, meu Deus, esse lar. Abençoa, meu Deus, esta família, nesta noite, que está ouvindo esta pregação, que está se sentindo desprezível, foi afrontado, foi desprezado, Senhor. Abençoa este lar, esta vida, em nome de Jesus. Essa pessoa que foi humilhada, que foi perseguida, zombaram dele, dá vitória nessa noite, ó Deus. Dá vitória, Senhor, glorifica o Teu nome, ó Deus. Abençoa, ó Deus, para a Tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar aqui dizendo que Jesus, quanto mais Jesus, melhor. Amém? Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Uma boa quinta-feira, em nome de Jesus.